E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 19. Então, se você está acompanhando a gente tanto pelo devocional escrito quanto pelo devocional pelo aplicativo, é o mesmo devocional número 19, cuja temática é prioridade sem plural. O que será que significa isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, essas são as minhas prioridades, será que isso é correto? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Galera, eu quero te lembrar, você que ainda não conhece o nosso aplicativo, a você entrar na nossa loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o nosso app, que se chama Pão Diário Universitários. Então entra lá, baixa o nosso app e fica por dentro de todos os conteúdos que a gente tem aqui no Ministério. E também, se você não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui dentro do Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou membro da Alcance Curitiba, trabalho aqui no Pão Diário, fui líder do Dunamis Pockets na PUC do Paraná por 2 anos e meio, na universidade na qual eu estou terminando psicologia, estou no 10º período já, e também fui um dos líderes da rede universitária de Curitiba. Então, já passei todo o currículo, mas eu passo toda semana, vocês já me conhecem, e agora eu quero que o pessoal que está aqui comigo se apresente também. Matheus, se apresenta para a gente aqui, você que é um velho conhecido nosso, já participou de outros programas Muito também, é bom. um prazer ter você aqui conosco, mano. Muito obrigado, Josão. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, muito bom compartilhar, muito bom bater papo. Sempre bom, né? Falar das coisas do reino, Com falar certeza. daquilo que importa para a gente. Eu sou Matheus Machiavelli, sou pastor aqui em Curitiba, na Igreja Batista do Bacaxiri. Sou pastor de jovens e adolescentes aqui na IBB. Sou casado com a Giovana, tenho um filho de 4 meses. Minha apresentação agora sempre falo isso, né? Tenho um filhinho de 4 meses. Sou formado em Direito também. Minha OAB é ativa ainda, mas não advogo mais. Sou pastor de tempo integral. E estamos aí, lidando com os dilemas, os que são prioridade, né? Aí, Alguns ó, não são. alguns não são, Alguns são. outros são. Alguns a gente só administra, não são prioridade. Estamos aí, bem animado. Obrigado pelo convite. Vamos junto. Tamo junto, valeu, mano, é um prazer imenso ter você de novo aqui conosco. E galera, a gente tem aqui conosco também o Hugo, que é um dos escritores voluntários aqui do Pão Diário também. Hugo, se apresenta pra gente aqui, é um prazer ter você, mano. Prazer imenso estar aqui participando junto com vocês. Meu nome é Hugo, eu sou da Igreja Vida para Todos aqui em Floripa e para mim é um privilégio sempre compartilhar do amor, da graça e do favor de Deus. Eu tenho vivido uma vida missionária desde os 17 anos até então, eu tenho 24 anos. Tive o privilégio de ministrar em 15 países até agora Massa, mano. e Deus tem sido muito bom e gracioso comigo. Eu estou finalizando o curso de engenharia civil agora nesse semestre e tem sido maravilhoso poder desfrutar do favor e da graça de Deus, e é um privilégio para mim estar aqui compartilhando sobre esse assunto que é a prioridade. Aí, ó, que massa. Valeu mesmo, mano. Tamo junto. Prazer imenso ter você aqui conosco. Galera, bora para nossa temática então? Bora! Prioridades em plural. Olha, eu sou um cara que eu admito, assim, eu sempre falei prioridades, né? Essas são as minhas prioridades. São as coisas Sim, que eu tenho que fazer. Isso aqui que é meu foco e tal. Tô indo para esse lugar, tô fazendo essas coisas aqui. Mas aí quando eu li o devocional, eu falei, olha, realmente eu acho que isso precisa ser alterado, né? Até o próprio autor do devocional, o Arthur, ele escreveu que no próprio dicionário está dizendo que é algo certeiro, né? Algo direto, objetivo, e não dá espaço a um plural. Então, se é prioridade, é prioridade. E eu queria começar perguntando para o Matheus. E aí, Matheus, por que a gente costuma, então, sempre falar em prioridades no plural ao invés de prioridade no singular? Fala aí para a gente. cara, eu acredito que existe um afã da nossa geração de fazer o máximo possível em menos tempo possível para chegar logo no destino mais rápido possível. Isso faz a gente querer fazer muitas coisas que são importantes e, de fato, muitas são prioridade. Mas é interessante porque hoje eu estava falando com uma líder nossa aqui da igreja, no atendimento, eu já aproveitei para linkar com a Perfeito. devocional, né? E a gente estava falando sobre ministérios que ela lidera, e eu usei justamente isso. Não tem como os dois serem prioridade.
Porque uma hora você vai se apegar em um, vai dar toda a atenção, depois você vai se apegar ao outro. Claro, se você está numa posição estratégica é diferente, mas se você é um Uhum. coach, se você é o líder daquele ministério, você vai ficar dividido. E assim acontece com todas as áreas da nossa vida, né? Eu acredito que a gente tem esse desejo de fazer mais, de contribuir mais, o que não é errado. Eu acho que esse anseio por gastar a nossa energia, porque nós somos fortes, nós somos jovens. Esse Aham. desejo de gastar a nossa força faz a gente ir assumindo muitas coisas. E às vezes aquilo que deveria ser prioridade vai ficando meio de escanteio, porque a nossa sapiência humana vai colocando outras prioridades na nossa lista, né? Então Uhum. eu fiquei meditando nisso, pensando, cara, é o nosso desejo de fazer mais coisas. A gente quer fazer mais, então, Uhum. para fazer mais, eu preciso ter mais prioridade, né? Eu preciso estabelecer mais coisas que são importantes, porque eu tenho muitas responsabilidades e a gente acaba perdendo de foco aquilo que de fato é importante, né? Muito Nesse bom. afã, né? Nesse processo aí. Muito bom, mano. E é Muito mais ou menos bom. por isso aí. Que massa, mano. E aí, Hugo, o que você acha que esses porquês, né, que a gente fala sempre em prioridade no plural e não no singular? Conta aí Uhum. pra gente. Cara, pelo que eu tenho visto, sabe, às vezes a gente esquece de princípios básicos e por isso a gente acaba tendo novas prioridades. Uhum. Na minha vida eu me peguei num ponto onde eu estava trabalhando tanto que eu trabalhava 14 horas por dia e eu falava, tá, hoje eu tô cansado, eu vou ter meu tempo com Deus. Cara, eu comecei a observar que todas as coisas derivam do seu tempo com Deus. E se Uhum. você não tem o seu tempo com Deus, elas começam a ir a colapso. Não só o seu trabalho, não só o seu Uhum. relacionamento interpessoal, mas tudo na sua vida, ela deriva disso. Porque a Bíblia fala que buscar a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas que ele estava falando naquele Sim. versículo sobre cavalo, quanto que vestir, quanto que comer, quanto que o que caminhar, todas as coisas elas são sujeitas a caminhar em Deus. E Uhum. às vezes a gente acha que que a gente é melhor que Deus para poder solucionar algumas coisas. E a gente torna Uhum. as coisas como prioridades. A gente fala, não, eu vou assumir, eu vou resolver. E eu trabalho com solução de problemas. Eu atualmente já finalizei todas as cadeiras, eu sou engenheiro civil. E para mim é muito fácil eu assumir tudo e falar, olha, eu vou solucionar. E eu me peguei nesse ponto e Deus falou comigo, tá, Hugo, até quando você vai entender que eu sou carpinteiro? Eu sou o cara que formou a engenharia, eu sou Cristo, eu sou o cara que resolve tudo, eu sou o cara que quer cuidar da sua vida. Eu não quero cuidar Uhum. da sua vida 10% ali, você deixa eu cuidar e o resto você se administra. E às vezes a gente Uhum. se pega nesse ponto e a gente tem prioridades, porque a gente Uhum. acha que se a gente resolver isso ou aquilo e priorizar aquilo ou isso, a gente vai chegar mais próximo do nosso propósito. E a gente se Sim. frustra porque tudo começa a ir a colapso, porque não é sobre o que a gente conquista, mas é sobre o que Deus conquistou para nós. E o Sim. fruto de uma vida no Espírito, eles são obras do Espírito. E isso são obras de fé que Deus espera de nós e são que fazem as coisas caminharem em harmonia. E fazem as coisas serem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme Uhum. Romanos 12:2 nos fala, de a gente renovar nossa mente e confiar as coisas em Deus. E às vezes, Sim. por a Sim. gente ter prioridades, a gente acaba afundando isso, sabe? A gente acaba afundando o propósito, a gente acaba afundando nossa vida, porque a gente começa a correr e a se preocupar e andar ansiosos. E também, Efésios não, é Filipenses 4, se eu não me engano, é, fala sobre não andei ansiosos por coisa alguma. É Filipenses 4 ou Filipenses, Eclesiastes 4? Filipenses. Filipenses, Filipenses Aí, 4. Filipenses. consulta o pastor aí, consulta o pastor. O pastor, ele tá aí para nós. Filipenses. Mas Filipenses 4 fala sobre isso, sobre não andar ansioso por coisa alguma. Mas quando a gente torna as coisas prioridades, a gente anda ansioso. E esse é o ponto, sabe? A prioridade, quando ela é Cristo, a gente não anda ansioso. A gente anda em paz, como fala Colossenses, que seja paz do Espírito árbitro do vosso Uhum. coração para tomar decisões. E quando a gente anda em Cristo, a gente sabe que, pô, cara, ele já suportou, ele já viu, como Uhum. ele fala, né? Ele fala Sim, que ele sim. venceu o mundo. Então ele já venceu todas as coisas, ele sabe todas as coisas, então ele vai solucionar da melhor forma, ele esquadrinha o nosso coração. Então quando a gente confia em Deus, tem como ele nossa prioridade, as Uhum. coisas caminham em harmonia, mas quando a gente tenta resolver conforme as nossas ansiedades, a gente torna prioridades e a gente já não tem mais nenhuma prioridade.
É isso que eu tenho visto. Cara, muito bom. Muito bom. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de algo que eu ouvia desde muito cedo. E sempre me falavam assim, João, cuide das coisas do Senhor, porque se você estiver cuidando das coisas do Senhor, Ele cuidará das suas. Né? Acho que todo filho de crente, assim, já ouviu em algum momento, né, essa frase. Sim. E, cara, não deixa de ser uma verdade, porque isso está dizendo que o quê? Beleza, vamos separar aqui o serviço para Deus e o amor a Deus, né? Que são uma coisa leva a outra, mas elas não são a mesma coisa. Mas é impossível amar sem trabalhar. Não tem como, mas é possível trabalhar sem amar, né? Você faz só por fazer. Agora, quando a gente entende isso, de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, de fato, Ele cuida do resto, porque nós temos um único objetivo, né? Fazer tudo para a glória de Deus, amar o Senhor de todo o nosso coração. Então, eu acho sempre também, como vocês dois falaram, cara, a nossa geração, ela está extremamente preocupada e pensativa no seguinte, eu não posso estar parado. Ou seja, eu também não posso... Cara, quando eu olho para o lado e a galera tá correndo, meu Deus, eu tô parado, sabe? Tipo, cara, eu preciso assumir mais coisas, eu preciso fazer mais coisas, porque senão eles vão me passar, ou enfim, eu vou ser esquecido, Deus vai esquecer de mim, sei lá, eu não vou alcançar o lugar que eu preciso chegar, ou enfim, o objetivo que eu quero alcançar. Mas aí vem o grande entendimento, né? Que por mais que a geração esteja ansiosa, por mais que a geração esteja apressada com tudo isso e se envolvendo e tendo várias prioridades, né? No plural, quando a gente tem o nosso coração no lugar certo, a gente tem um lugar para chegar, tendo uma prioridade, a gente não se importa quando as outras pessoas estiverem passando por nós, ou enfim, estiverem numa outra fase, porque nós vamos estar cientes de que nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar. E eu acho que isso é que é libertador, porque aí você para de se comparar e você fica assim, cara, é o lugar onde eu tenho que estar hoje. Eu preciso estar esperando no Senhor. E a gente sabe que a espera não é fácil. Cara, a gente olha durante a palavra de Deus, quantos exemplos bíblicos a gente tem de homens de Deus que tiveram que esperar longos períodos no Senhor, até próprio Jesus ficando, né, durante 30 anos aguardando para iniciar o seu ministério. E aí a nossa geração, né, cara, me converti semana passada, se, Deus não me enviar as nações, assim como o Hugo, na semana que vem, cara, eu tô ficando para trás, né, tipo, porque a gente coloca essas prioridades, não, porque agora eu sou assim, agora eu sou assado, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você começa a se encher de responsabilidades. Então, cara, eu achei muito interessante o que vocês trouxeram. Queria perguntar, vocês querem falar mais algo nesse sentido? Eu acho que é interessante, porque, na verdade, é o que a gente ama mais, né? Exatamente. O Heidegger fala muito sobre isso, né? O que a gente ama mais? A Vargas também fala muito sobre isso. O que a gente ama mais? A gente ama mais a Deus ou ama mais ao nosso ego? Quando eu amo mais o meu ego, o que eu quero é aparecer, o que eu quero é que as pessoas reconheçam o meu trabalho, o que eu quero é mostrar que consigo fazer muita coisa, o que eu quero é... Mas o que eu amo mais vai determinar a maneira como eu estabeleço aquilo que ocupa mais meu tempo. Que ocupa mais a minha agenda, que ocupa mais eu estava falando isso hoje também com uma outra pessoa sobre os ministérios da juventude, e a gente tem para fazer, e sonhando 2023. A gente falou, cara, o nosso canal do YouTube deu uma caída, assim, e na hora veio no meu coração, mas isso não é prioridade hoje pra gente. Tem outras coisas que são prioridade. E aí eu disse para a pessoa, isso aqui que a gente está fazendo olho no olho é prioridade. Muito Se bom. a gente conseguir... claro, é importante, nós temos no ambiente digital, o que a gente está fazendo aqui, né? Isso Com certeza. É importante também. E aí eu disse para ela, porque senão o que a gente ama mais vai ser o que a gente quer fazer, o que Deus quer pra gente, para esse tempo. Então, o que o Hugo falou, né? Quando eu coloco Jesus como prioridade, as prioridades dele são as minhas prioridades. Sim. A prioridade que é ele se torna a minha prioridade. E aí o que é importante para ele é importante para mim, e isso vai guiar a minha agenda. E aí fica muito claro isso quando a gente olha para a agenda. A devocional fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do tempo. Eu estava conversando e aconselhando um casal de namorados que deram uma sumida, assim, começaram a namorar e sumiram. Né? E eu disse para eles, cara, o namoro tirou vocês do serviço, tirou vocês do meio da comunidade de fé. Não foi o namoro, é a faculdade, é o terceirão, não sei o quê. Eu, cara, não é muita coincidência, vocês começaram a namorar e sumiram? Não.
é outras coisas. Eu falei, tá, vou fazer só uma pergunta que vai me ajudar a entender o que é prioridade mesmo para vocês. Nesse tempo que vocês estavam com correria de faculdade, de terceirão, correria de estágio, vocês se viram como namorados? Ah, não, a gente se viu todo final de semana. Eu falei, então tá aí, pô. A prioridade de vocês tá aí. Vocês estavam nessa correria louca, ainda conseguiram se ver, mas não conseguiram ter tempo com a sua comunidade de fé. Não conseguiram ter o seu tempo com Deus, o seu devocional. Então a sua prioridade está errada, tá trocada, né? Muito bom, mano. Muito bom. E meio por aí. Muito bom. E aí, Hugo, quer falar mais alguma coisa, mano? E é engraçado porque a gente consegue se auto-sabotar nisso. Porque a gente cria desculpas que elas parecem convincentes. A gente traz pontos, até mesmo, dá um exemplo. A gente fala, não, eu tenho que focar na minha carreira, porque agora eu tô saindo da faculdade, então eu tenho que ter um início promissor. E essa desculpa faz com que a gente deixe de ir para cultos, para estar, sei lá, em confraternizações da empresa ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? E a gente fala, não, mas a minha relação interpessoal vai gerar resultado. Mas a gente esquece que quem gera o nosso resultado, quem abriu a oportunidade não foi a gente. Não foi a nossa relação interpessoal. Foi o próprio Deus. Então, se é para a gente estar lá, é para ser reconhecido por quem Ele é em nós. E não pelo seu bom relacionamento interpessoal. Porque relacionamento interpessoal não sustenta emprego. Não sustenta casamento, não sustenta nada. Mas Cristo é a única coisa que sustenta tudo. Porque nenhum desses pontos que a gente coloca, eles são capazes de suportar esse peso, de ser o centro de uma atenção, de ser um centro de uma responsabilidade de uma vida. Mas Cristo, ele não só suporta isso, mas como ele morre por nós. Então, isso demonstra que só ele é capaz de falar, olha, põe a sua expectativa em mim, põe a sua confiança em mim, que eu trarei alegria ao seu coração. Cara, muito bom. Só ele pode ser a nossa expectativa. Quando outra prioridade é a nossa expectativa, quando eu priorizo meu trabalho, quando eu priorizo meu relacionamento, tudo dá errado. Porque ninguém vive para ser expectativa de outra pessoa. Mas Cristo morreu e viveu para ser a nossa expectativa. Sabe que isso é tão forte que não vamos pensar no meio eclesiástico, né? Meio igreja. Quando numa relação de discipulado a prioridade não é Cristo, via de regra uma das partes se frustra. Com certeza. E aí essa frustração geralmente ela é transferida para o líder. Quando não é resolvida, ela é transferida para a igreja. E aí depois ela é transferida para Deus. E essa pessoa se afasta da fé, ela se afasta da comunidade, ela se afasta da sua relação com Deus. Por quê? Porque aquela relação de discipulado, de caminhada, não tinha Jesus como centro. Em determinado momento, aquela relação ela teve o ego, teve ficar mimando o outro, ficar alimentando o sentimento, enfim, foi uma relação carnal, vamos pensar assim. E aí, a via de regra, o fim disso é uma das partes se frustrar e abandonar a fé. Porque a prioridade não era Cristo nessa relação, né? E isso se aplica a todas as relações que a gente vive. Mano, muito bom isso que você falou, porque já é o ponto da nossa segunda pergunta. E eu gosto muito, cara, de uma frase do Tim Keller que ele diz assim que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, facilmente a gente tem a capacidade, né, pela nossa natureza pecaminosa, né, de olhar para algo e falar assim, cara, e muitas vezes é inconsciente, vou transformar isso aqui. Ninguém pensa nisso, né? Não, agora eu vou pegar, sei lá, o meu mouse aqui, ó, e vou fazer dele meu ídolo. Não, tipo, o meu amor àquilo ali vai aumentando e eu vou transformando aquilo, né, vou transformando aquilo num ídolo. E eu queria perguntar, Hugo, na tua opinião, cara, por que é tão difícil o nosso coração ele permanecer tendo o Senhor como prioridade? O que você acha? Porque o nosso coração, ele age conforme aquilo que a gente vê. E é muito doido, porque a fé, em Hebreus 11, fala que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E um coração por si só, a Bíblia fala que ele é corrupto e enganoso. Porque ele age conforme aquilo que ele está vendo, não age por fé, ele por si só. E nisso ele faz com que gere necessidades de você se sentir
no seu sentimento almático, a alma ela é uma coisa boa, mas ela não sendo, nossos sentimentos não sendo cedidos a Cristo, e acaba que eles nos guiam, eles nos dominam. E por eles nos dominarem, eles geram ansiedade de viver as coisas, de realmente resolver as coisas. E nessa do nosso coração tentar resolver as coisas, a gente acaba tomando decisões que muitas vezes são guiadas por emoções e a gente, por uma carência emocional, a gente toma decisões que determinam nosso futuro no emprego, nosso futuro na nossa vida com Deus, nosso futuro na igreja, por uma carência emocional, por se sentir aceito, se sentir aprovado por alguma coisa. Sim. A gente acaba tomando decisões que nos distanciam daquilo que é o nosso caráter de fato. E isso faz com que nosso coração ele não saiba o que de fato uma prioridade para nós, sabe? Ele faz com que nós escolhamos coisas que vai realmente ser algo que vai nos aproximar daquilo que a gente acha que é um passo certo, mas ele vai nos afastar daquilo que é o nosso ponto de confiança. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é uma âncora para nossa alma, porque quando Cristo fala sobre nós, as coisas elas na nossa alma é uma certeza e o nosso coração ele é incerto, ele caminha por incertezas. Então, por esse fato, nosso coração nos leva a ter erros, a ser corrupto e enganoso, porque a gente vai por sentimento e o sentimento ele é variável, ele é volátil. Mas quando a gente vai pela certeza, pela âncora da nossa alma, por Cristo, há uma prioridade, há uma assertividade. Por isso que muitas vezes a gente toma decisões erradas, porque a gente não costuma a ter a paz no espírito como nosso hábito. A gente, o hábito do nosso coração. A gente costuma ter a paz do sentimento, o hábito do nosso coração. A paz do sentimento, exato. E às vezes a nossa paz do sentimento nos leva a, sei lá, trocar um culto por um jogo de futebol importante para nós. Pô, meu sentimento está feliz que eu vou ver o Coringão. Mas a paz do meu espírito, Pô, sofrimento, hein? O meu sentimento tá, pô, isso aí, vamos lá. Não sei se vai ficar feliz depois do jogo, né? Mas mas a paz do espírito tá lá, tipo, pô, eu acho que eu não deveria estar fazendo isso. E a gente prefere ser guiado pela paz do nosso sentimento e deixar o nosso coração corrupto e enganoso governado que simplesmente a paz no espírito, que é uma âncora para nossa alma, que é Cristo falando, e ser guiado pela nossa, de fato, prioridade. E por essa decisão, por nós estarmos com o hormônio à flor da pele, como jovens, a gente fala, não, cara, eu tenho que fazer isso porque isso de fato está trazendo paz ao meu coração. E é muito engraçado porque eu já ouvi diversas vezes aconselhando jovens e eles falam isso, cara, Hugo, tô sentindo a paz de Deus. Eu falei, tá, e o que seus pais dizem sobre isso? Daí eles falam, meus pais são velhos, eles não sabem o que estão falando. Tá, mas o que seu pastor diz sobre isso? Eu não sei, mas um outro pastor me disse que talvez seja uma boa ideia. E daí eu falo, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia, cara, ela tem que ser atualizada em alguns contextos. E daí eu falo, tá, cara, então você já tem essa resposta e você não quer aceitar, então não tenho o que te falar que vai te convencer. Essa paz é uma invenção, né? É uma paz que é uma invenção. E quando você usa, eu gosto muito de aplicar 4 filtros. Eu gosto de aplicar tanto autoridades naturais quanto sobrenaturais, quanto palavra de Deus, quanto a paz do Espírito. Esses 4, eles têm me ajudado a não ter uma prioridade do meu coração, que ele é guiado por sentimentos. Mas sim, porque muitas vezes eu vou estar, pô, é isso aí, minha mãe vai estar, é isso aí, meu filho, e meu pastor vai estar, pô, cara, não sei, cara, olha o que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia vai estar dizendo, cara, foge de um negócio desse. E daí eu vou estar ali meio esquisito na minha paz emocional e não minha paz no espírito. E eu vou acabar tomando uma decisão errônea. E é bom que a gente seja guiado por tanto autoridades naturais e espirituais, porque elas estão ali, como a Bíblia em Romanos 13 fala, para representar a vontade de Deus também nas nossas vidas. Sim. Elas não estão ali por acaso.
Não foi, tipo, por acaso Deus falou, essa vai ser seu pai, essa vai ser seu pai, esse vai ser seu pai e essa vai ser sua mãe. Não foi por um acaso. E também não foi por acaso estar nessa igreja, porque os seus pastores conhecem você. E isso é importante também ser aconselhado. A multidão de conselhos há sabedoria. E é importante isso. E a palavra de Deus, ela demonstra diariamente situações similares ao que a gente vive. Então, o provérbio está cheio de sabedoria transbordando ali. Então, e a paz no espírito, não a paz no sentimento, tem que ser a nossa prioridade para que o nosso coração não seja corrupto e enganoso, mas sim sábio e condizente à palavra de Deus. Muito bom, mano. E também para que pensamos como a Bíblia fala sobre a mente de Cristo está disponibilizada a nós, para que nós possamos renovar nossa mente e agir com a mente de Cristo. Legal. Seja a paz no espírito, o hábito do vosso coração. Muito bom, mano. Legal. Muito bom. E aí, Matheus, fala pra gente. Eu acho que parte desse processo, talvez eu sintetizaria o que o Hugo falou, tem muito a ver com a nossa identidade. Por que a gente tem tanta dificuldade de estabelecer o Senhor como prioridade? Porque a nossa identidade, às vezes, ela é muito frágil, volátil e suscetível aos rótulos que a gente mesmo coloca, que os outros colocam. Então, eu me esqueço que eu sou filho e que eu tenho um pai quando eu acho que eu sou Mateus, o pastor. E agora o meu rótulo é de pastor. Então, eu não sou mais o filho de Deus que é pai e que é senhor sobre a minha vida, mas eu sou o pastor. Então, Mateus, pastor. Então, eu preciso fazer um monte de coisa aqui na igreja, porque eu trabalho aqui, pô, a igreja me sustenta, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, Então, eu esqueço que eu já não sou filho e Deus já não é minha prioridade. Agora, a produção na igreja é minha prioridade. E assim, vai com tudo na vida. Então, a minha identidade, às vezes, ela acaba sendo atrelada ao pecado. Então, eu sou o meu pecado. Não, eu não sou o meu pecado. Eu sou filho redimido em Cristo Jesus e que peco, infelizmente. Mas quando eu atrelo a minha identidade ao pecado, Jesus deixa de ser minha prioridade. Por quê? Porque eu sou isso. Não, eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, eu sou geração eleita, eu sou nação santa, eu sou filho. Porque João vai dizer, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de serem filhos. Então, quando eu sou filho, ele é minha prioridade. Meu pai é minha prioridade, porque eu faço o que Jesus faz. Filipenses também, pouco antes ali, vai dizer que a nossa atitude tem que ser a mesma que de Cristo. Sim. Que, embora Deus não usurpou que ser igual a Deus, deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem, e o texto continua. Mas a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. E Cristo, ele disse, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Então, se a minha atitude é a mesma de Cristo, eu vou fazer o que eu vejo meu pai fazendo. O que é do caráter do pai, o que é da conduta, da natureza do pai, o que o pai deixou pra gente revelado na palavra. Mas quando a minha identidade sai desse ambiente de filho, ou desse ambiente revelado nas escrituras, e vai para qualquer outro lugar, seja a minha identidade atrelada ao pecado, seja uma função, quando eu me defino por aquilo que eu me relaciono, isso é tão forte na nossa cultura, que como a gente se apresenta? Eu sou Mateus, faço isso e sou casado com tal pessoa. Ou eu sou Mateus, estudante disso. Eu me defino por aquilo que eu me relaciono, faço e consumo. Beleza, é uma forma de apresentar, mas isso vai ficando tão enraizado na gente que aquilo vira minha identidade. E quando aquilo vira minha identidade, pronto, Jesus não é minha prioridade mais. Minha prioridade é o meu casamento, a minha função que eu desempenho e as coisas que eu consumo. Enquanto, na verdade, ela deveria ser de filho, que tem um pai, tem um senhor, que ele é minha prioridade, né? E aí o resto a gente vai... Então, eu sou Mateus, sou filho de Deus. Eu sou um servo, eu sou... Gosto muito dessa moeda de dois lados. Eu sou filho, que o filho não pede para entrar na sala do pai, ele entra. Eu sou filho de pastor, né? E eu lembro que meu pai... Eu devia ter uns 11 anos. Meu pai tava no gabinete atendendo, eu entrava sem bater, pô, porque é meu pai, pô. E meu pai ficava bravo, cara, pô, tem que bater na porta. Eu, pô, pai, não sabia e tal. É pai, mas ao mesmo tempo eu sou servo, né? Porque eu dei a minha vida, eu entreguei tudo que eu tenho, eu sou servo. Então, Jesus, estou aqui para te servir. E a gente vive essa dinâmica quando a nossa identidade está enraizada em Cristo. Aí não está mais atrelada ao pecado, eu não sou o meu pecado, eu não sou a minha função e eu não sou os meus relacionamentos.
pronto. Daí eu consigo começar a ter Jesus como minha prioridade full time, né? O tempo todo. Muito bom, mano. Cara, quando vocês estavam falando, eu acho que um dos maiores dilemas da juventude como um todo é tipo assim, cara, como que eu posso ser constante em Deus? Né? Tipo, pô, Matheus, você deve ouvir isso aí, cara. Pô, e você também, Hugo, com pré-adolescente ainda e adolescente, cara, como que eu posso ser constante em Deus? E eu sempre costumo falar, cara, que constância em Deus não quer dizer quantas vezes você fez devocional na semana, mas é o quanto você priorizou o Senhor, sabe? Por quê? Porque se é uma prioridade, você destina tempo. Então, mas assim, ao mesmo Sim. tempo que isso acontece, pô, cara, dos 7 dias na semana, eu não consegui orar em 2 deles. Pô, isso significa que o Senhor deixou de ser minha prioridade? Não. Mas significa que o quê? Eu preciso avaliar, ver de fato de novo. O que é minha prioridade? Né? Uhum. Porque a galera fica assim, não, cara, eu falhei um dia de devocional, não li a Bíblia, li, meu Deus do céu, não sou constante, meu Deus, que pecador que eu sou. Eu fico tipo assim, cara, e às vezes você, tipo, durante o teu trajeto para o trabalho, você estava orando lá e você não tinha parado de fato para ter um tempo com Deus específico, beleza, mas você estava orando, você estava ouvindo louvor, você estava colocando aquelas palavras do louvor para fora, você estava falando a respeito do Senhor sem nem estar percebendo. Então, assim, ele continua sendo prioridade, mesmo você não tendo feito aquele 2 devocionais na semana. Uhum. E eu queria perguntar agora, Matheus, você que é um pastor, que é um pai, que é um advogado sem exercer a função de advogado, mas, cara, nesse processo todo, eu até vi uma vez um comentário, né, de um pai, né, tipo aqueles textos de LinkedIn, sabe? Tipo, o cara falando assim, porque eu tenho na minha agenda, no mínimo, 1 hora todos os dias que eu paro tudo que eu tô fazendo para estar com meu filho. E aí a galera ficou escandalizada, falando assim, não, cara, mas como assim? Você só dá 1 hora pro teu filho? Tipo, pô, teu filho merece mais, não sei o que. Ele falou assim, cara, se eu tô botando na agenda é porque é uma prioridade. É uma prioridade estar com meu filho. E eu queria te perguntar, nesse processo todo, né, de pastor, pai, qual que é o papel da disciplina e para o estabelecimento de uma prioridade e como que a gente consegue, de fato, entregar tudo que nós temos a uma prioridade quando a gente está rodeado de outras responsabilidades? Diz aí para a gente, passa um macete para a gente aí. Cara, o negócio é estabelecer uma prioridade. Cara, há um desafio, porque assim, tudo muda. Vamos pensar assim, meu filho tem 4 meses. E a gente não imaginava, por mais que você leia, por mais que você peça conselhos, que você tenha alguém que caminha perto de você, cara, é você que vai acordar 4 vezes na madrugada para pegar o menino que tá chorando e dar mamar, enfim. E somado a isso, a vida, quando eu penso na disciplina, eu penso no quanto eu estou determinado a fazer com que aquela relação, pensar no filho, né, ela tenha seja intencional para gerar intimidade, porque, por exemplo, o filho nasceu e eu mudei de casa faz 1 semana, então a gente tá assim, cara, mudança e tal. E eu passei 1 semana, como você disse, falei, cara, eu preciso ler mais minha Bíblia, eu tenho aconselhamento, tem coisa para fazer, tem série de mensagens do próximo ano para preparar. E eu ontem, sentado, orando, e Deus falando comigo, cara, a gente tá junto, eu tava com você, eu tava pensando em Deus, porque eu até brinquei com a minha esposa, a gente anotou fiz um bloco de tarefas, vou até mostrar aqui, ó, bem grande. Esse aqui são esse aqui são os milagres da mudança. Todas as coisas que Deus fez na nossa mudança de casa. Milagres da mudança da gente fez. E eu fiquei depois pensando, cara, como Deus nos abençoou. Só que eu precisei ter, quando a gente pensa na disciplina, né? A intencionalidade, a determinação de pensar, eu vou sentar, meias caixas do meu escritório, os livros tudo em caixa, a mesa tudo torta, vou sentar aqui nesse canto e vou ter meu tempo com Deus. Assim como eu preciso fazer isso com meu filho, porque senão, como você disse, a gente tem um monte de responsabilidade. Sem disciplina, nós somos engolidos pela rotina. Sem disciplina, a rotina engole. Você, tipo, é levado por tudo. Você é engolido pela igreja, você é engolido pelos ministérios, você é engolido pelo seu noivado, pelo seu casamento, pelo seu filho. Você é engolido pela casa que tem que arrumar.
você é engolido pelo trânsito, você fica estressado no trânsito, estressado em casa. Então, sem a disciplina de dizer assim, cara, eu particularmente, eu gosto muito desse espírito de adoração o tempo todo. Uhum. Mas não existe intimidade sem o fechado da porta no quarto secreto. Então, eu sempre brinco com os adolescentes, ninguém constrói um casamento de 50 anos conversando só lavando a louça. Entendeu? Tipo, você não constrói intimidade lavando a louça o tempo todo. Não, eu tô sempre orando. Isso é uma bênção. Tem que ter. Mas quando é que você fecha a porta e o Deus que está em secreto vai te responder em secreto? Sem isso, você não tem intimidade. E isso é a disciplina do todo dia. Não quer dizer que você nunca vai falhar, como você falou. Poxa, não deu para fazer como eu gostaria. Mas o espírito do meu coração foi um espírito de adoração. Então eu vou reavaliar meu próximo dia e vou ver o que eu posso melhorar para ter o meu tempo. Sim. E essa meu pai costuma dizer que essa constância com Deus é 4 coisas: perseverar, perseverar, perseverar e perseverar. Muito bom. Então esse é o caminho, né? Essa disciplina para não ser engolido pela rotina. Né? Muito bom, mano. E aí, Hugo, conta pra gente aí, qual que é o segredo para estabelecer essa disciplina e lidar com essas outras responsabilidades? Cara, para mim a constância ela tá ligado realmente a renúncia. Renunciar coisas que poderiam vir no lugar dessas coisas, sabe? A constância ela requer uma firmeza na sua palavra, no sentido de olha, eu vou ter esse tempo com Deus e pode desmoronar o prédio, eu vou continuar tendo esse tempo com Deus. É sobre realmente demarcar, sabe? É sobre realmente ter isso como meta e não ser volátil, sabe? Ser firme, às vezes a gente precisa ser firme. Às vezes a gente precisa falar, olha, é isso aí, eu vou ter esse tempo com Deus. Porque senão acontece 300 coisas para a gente não ter esse tempo. É engraçado, porque no dia que a gente escolhe fazer algo, trocentas coisas acontecem para você não conseguir fazer esse algo. Mas se você determina, olha, eu vou fazer, não importa o que aconteça, você vai fazer. Eu acredito que é uma determinação que é necessária. É determinado no seu coração e realmente você ter essa disciplina de não marcar mais nada. Mas se acontecer de você, esse tempo ali, marquei outro tempo, você também ser maleável, de você não maleável no sentido de tempo, não de falar não, hoje eu não vou porque hoje não vai dar. hoje não. E daí, porque se você é que nem academia, se você falar hoje não, você sabe que nunca mais você vai voltar e você só vai continuar pagando aquele negócio, aquela benção. E se você fala, eu tô no final de semestre, cara, a melhor desculpa do universitário é essa. Tô no final de semestre, não vou na academia, porque tem semana de provas. Cara, depois da semana de provas, você vai falar, não, porque daqui a uns 3 meses vai ter semana de prova, então já não posso mais ir. E, cara, o seu dinheiro vai continuar pagando. E a gente tem muita facilidade para fazer isso. Mas se a gente falar, não, eu vou ter meu tempo com Deus, porque todas as coisas derivam disso, todas as coisas derivam a partir do meu tempo com Deus, todas as coisas são frutificadas, elas frutificam de uma vida com Cristo. Se eu entendo que é algo inegociável, por mais que, hoje não deu para mim ler 14 capítulos. Vou ler um capítulo da Bíblia. E nesse capítulo eu vou, tema de Deus, eu vou orar sobre isso. Cara, beleza. É isso aí. Mas, às vezes você fala, hoje não vai dar, eu vou dar banho no peixe. Aí você vai começar a inventar desculpas uma atrás da outra e você nunca vai ter tempo. E a gente consegue preencher nossa agenda e não fazer Deus. E a gente muitas vezes a gente faz Deus parte da nossa agenda e não Deus da nossa agenda. E isso faz com que a gente seja pego desprevenido, a gente faz com que a gente não consiga cumprir com aquilo que a gente esperava conseguir. E às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade de renunciar e falar, olha, não posso, porque Deus é a minha agenda. Deus não é parte da minha agenda. No momento que eu conseguir ali, se eu conseguir, eu faço. Muito bom. Mas ele é a minha agenda. Todas as coisas derivam da parte de quem ele é. E se eu não fizer, nada vai funcionar. E a gente entender realmente, a constância é entender que Deus é a nossa agenda. Muito bom, mano. É aquela história de
eu vou fazer meus planos aqui, o senhor me abençoe, viu? Eu vou montar aqui meu planejamento 2023, eu vou sentar, vou gastar horas na planilha, fazendo um monte de coisa. Quando eu termino tudo, falo, Deus está aqui, abençoe em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Enquanto, na verdade, o processo foi tudo invertido. Eu deveria ter tempo gasto em oração. Eu sempre falo para os meninos aqui, nenhum planejamento supera o nosso tempo de oração. Claro, nós não somos tolos. A Bíblia, se você ler Provérbios, como já falou, Eclesiastes, você vai ver a Bíblia, o próprio Jesus nos instruindo sobre o planejamento, sobre você parar e meditar sobre o que você está fazendo. Tolo é o homem que começa uma torre sem saber se vai poder terminar. Aí, ó, estamos até com o engenheiro aqui, né? É verdade. Mas a gente não pode, o planejamento suprimir a direção daquele que é o dono do futuro, pô. Ele conhece o nosso futuro. Deus nunca é pego de surpresa. Então, se eu sento, Deus, qual é a estação que o Senhor tem pra gente? Se eu oro, Deus, qual é a direção que o Senhor tem para esse tempo? Casar daqui a pouco, para onde a gente vai morar? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu vou tomar decisões mais assertivas com relação aos próximos passos. Agora, fazer a agenda invertida, aí é ser pego de surpresa, né? Aí, qualquer imprevisto é imprevisto. E por quê? Porque eu fiz o que eu queria e no final fiz uma oração, porque eu sou crente, né? No final de contas. No final eu fiz uma oração e falei, Deus, abençoa aqui esse plano, esse planejamento. E Deus tá falando, cara, nem era isso que eu tinha para vocês para esse ano. Sabe? Não era essa direção. Mas a gente não quer ouvir, porque a gente tem o nosso planejamento pronto, seguindo a tendência do momento, seguindo a tendência dos influencers. A gente tem uma tendência aqui e Deus está falando, cara, não era isso, não era esse o caminho. Então, quando eu coloco Deus prioridade, essa agenda ela vai sendo guiada. Muito bom. E é muito doido isso. E é muito doido isso porque isso casa muito com aquilo que a Bíblia fala, que a casa de um homem só é assaltado quando ele está amarrado. E o fato de estar amarrado, de assaltado, de ser roubado por Satanás, é ser roubado no nosso tempo real. A gente tem outras coisas que nos amarram, nos tornam prioridades e a gente é assaltado aos poucos e a gente está amarrado. A gente é aquele homem que se encontra vulnerável. E o fato de ter prioridades faz com que a gente se torne vulnerável. E quando a gente tem uma única prioridade, cara, a gente não está amarrado porque Deus está no controle das coisas. E a gente tem a certeza, a gente tem confiança do que vai acontecer. E nisso a gente não é pego desprevenido. Realmente muito isso que ele falou. Muito bom. Cara, e é muito engraçado, né, mano? Porque quando a gente diz isso que, por exemplo, assim, cara, chega um universitário que tá estagiando, tá namorando, tá fazendo tudo, né? Tá servindo na igreja, enfim, cara, N coisas. E ele diz assim, cara, não tô tendo tempo para Deus e tal. E, tipo assim, é motivo de ofensa quando a gente fala assim, cara, então ele não é prioridade para você. Ah, não, mas, pô, olha a minha vida, olha o que eu tô vivendo agora e tal. Cara, não é prioridade. As pessoas encaram isso como uma ofensa quando a gente diz, cara, não tá sendo prioridade para você. Porque se fosse de fato, você destinaria tempo. Você pararia tudo que você tá fazendo para destinar tempo àquilo. Então, eu acho muito doido, cara, porque através disso também a gente aprende a dizer não, né? Porque a gente é muito acostumado a aceitar a responsabilidade, aceitar a demanda. E eu lembro que eu ouvi uma vez, eu não lembro quem que disse essa frase, mas que um homem, ele é o resultado do número de nãos que ele disse na vida. E aquilo me marcou, cara, porque de fato é uma verdade. E eu queria te perguntar, Hugo, o que você acha disso, cara? Com essa parte da gente aprender a dizer não para o estabelecimento da prioridade. Nós cristãos, a gente costuma a querer abraçar muitas das pessoas e também querer abraçar também muitas coisas. E faz parte de quem nós somos. Nós temos um caráter de ser receptivo. E às vezes a gente acha que esse caráter nos compete também vou dar um exemplo, a gente tem N coisas para fazer, a gente marcou um compromisso e aí no final do culto, pô, chegou uma pessoa para conversar e a gente traz essa pessoa e a gente deixa outra pessoa ali, a gente atrasa e fala, não, tá tudo bem, eles vão entender. Mas esse não, tá tudo bem, eles vão entender, você não tá amando a outra pessoa que tá te esperando lá. E você,
poderia muito facilmente falar, olha, depois eu te ligo e a gente conversa. Só que a gente quer abraçar, a gente quer trazer esse amor e a gente acaba não sabendo dizer não. E é muito doido, porque as coisas, o não, ele também serve para as coisas eclesiásticas, ele serve para as coisas da parte da igreja e também da parte do trabalho, sabe? A gente condiciona o nosso não somente para coisas naturais e não as espirituais também. A gente precisa saber quem que Deus me direcionou a fazer de fato. E às vezes a gente fala, não, tem ali o Ministério do Louvor, tem ali o Ministério da Fotografia, tem o Ministério da Pregação, então eu vou fazer os 3 ao mesmo tempo, porque eu disse sim para tudo. Não é isso. E você acaba fazendo tudo mal feito. Verdade. O não ele é também de você entender que, cara, você não é o suficiente. Você, não é só você que faz bem feito, não é só você que é suficiente. E você confiar que Deus ele vai levantar pessoas também na casa para que supram essa necessidade. E não é só sobre você. E é sobre você entender que as oportunidades também existem. Eu lembro que um líder, um antigo supervisor meu, e hoje ele é pastor de missões e ele está vivendo nos Estados Unidos, e não sei se ele vai assistir isso um dia, o Felipe Azevedo. Um dia ele me falou a seguinte coisa: Hugo, de boas oportunidades o mundo está cheio. Sempre vai ter uma boa oportunidade. Sempre vai ter uma outra ótima oportunidade uma atrás da outra. Só que a gente precisa saber dizer não e entender qual que é realmente a oportunidade da parte de Deus para nós. E às vezes a gente está dizendo sim para tudo, está dizendo sim para todas as conversas, e a gente acaba não sendo disciplinado e não consegue fazer aquilo que a gente precisava fazer. Chega no final do dia a gente fala, pô, eu não fiz nada daquilo que eu precisava fazer, eu fiz um monte de coisa que eu não precisava fazer. É exatamente isso, sabe? Quando a gente entende que a gente precisa também dizer não, a gente entende aquilo que é prioridade. E de fato a gente precisa dizer sim. E às vezes a gente, por ser tão amável, por ser tão guiado pela nosso caráter de Cristo, de realmente de querer de servir abraçar muitas vezes, coisas, né? de querer servir, a gente acaba aceitando e dizendo sim para coisas que não cabem a nós, sabe? Que não são propósito daquilo que Deus está falando ao nosso coração. Muito bom. Isso faz com que a gente se veja se alimentando para doar tempo, para doar também. Eu vejo que muitas vezes eu também já me peguei nisso, sabe? Se alimentando da parte de Deus para doar e não se alimentando para ser ministrado. E é muito doido, porque é bom a gente doar, porque o mar morto, ele é morto porque ele não doa, ele só recebe. Mas é ruim também a gente só doar, porque a gente sempre vai estar seco, a gente sempre vai estar vazio, a gente sempre vai estar, cara, eu preciso receber da parte de Deus para doar. Mas não é isso. Deus, ele quer nós não só como servos, mas ele quer nós como filhos também. E quando a gente sabe dizer não, a gente entende, pô, eu tenho que ter meu tempo com Deus, tenho que ter um tempo para mim, para que também eu possa transbordar. Não eu tenho um tempo só para transbordar, mas eu tenho um tempo para mim, porque disso derivam as coisas. E quando a gente entende que a gente pode dizer não, sim, a gente pode dizer sim e pode dizer não para as coisas, a gente tem um controle emocional também para gerir. Com certeza. Porque vão ter pessoas que vão ficar chateadas com a gente por dizer não. Mas faz parte. Você precisa se amar para que você ame o próximo como a si mesmo. Como é que é o amor? Ame o seu próximo como eu vos amei. É um amor que nos envolve. É um amor sobre transbordar. E como que você vai transbordar de algo que você não está cheio? Não existe como. Então você precisa ser transbordado da parte de Deus para que o amor ao próximo seja como ele nos amou, e não como você recebe. Muito bom. É muito doido isso, porque você só consegue isso dizendo não. Você só consegue isso falando, pô, eu não vou conseguir conversar contigo agora, eu converso contigo depois, a gente marca, a gente conversa. E é só dessa forma. É libertador, não cara. Vou trabalhar. É libertador. Você fala, pô, não vou poder ficar depois da hora aqui, eu vou ter que sair. Ou não, eu vou precisar do meu dia de folga que eu tinha em haver e vou para tal conferência. E, tipo, às vezes a gente quer dizer sim sempre porque a gente acha que vai ter um benefício. Mas a gente esquece que o único benefício é Cristo, que é a nossa vida, e ele é eterno, o resto é passageiro. Muito bom, mano. Eu acho que esse processo... Se eu falar uma parada rapidinho, claro. Matheus, para a gente fechar, então,
o Matheus vai concluir aqui para a gente. Manda bala, Matheus. Não, é só dizer que esse processo de dizer não é ajudar as pessoas a amadurecerem. É mostrar para as pessoas que nem tudo é sempre sim, é ajudar as pessoas a amadurecerem. Dizer não é maturidade. É dizer, quando o tempo certo é o não, é ajudar as pessoas também, né? Esse processo de dizer não é só para a gente, é para ajudar o outro a amadurecer também, entender as estações de Deus na vida, né? Muito bom, mano. E toda vez que você estabelece esse limite, né? Você diz assim, cara, você vem até aqui. Passando isso aqui, você não vem mais. É até aqui. Sim. Isso é saudável para ambas as partes, né? Se vocês, como líderes, se vocês disserem sim para tudo, pronto, sim. Acabou o ministério, acabou o casamento, acabou... Cara, vocês não têm mais vida, né? Vamos ser sinceros. Mas a bênção que existe em você dizer não e dizer... Porque, assim, é aquela famosa frase, né? Toda vez que nós dizemos sim para algo, nós também dizemos não para outra coisa, né? Ou o contrário também é válido. Não para algo, o sim para outra coisa. Então, da mesma forma, a gente aprende com isso. Então, pessoal, quero agradecer vocês que participaram aqui, Matheus e Hugo, foi um prazer gigantesco tê-los aqui conosco, e vocês também que estão nos acompanhando agora nesse novo início de ano aqui com Conexão Universitária, que você possa, de fato, estabelecer o Senhor como sua única prioridade e, a partir disso, você estabeleça e veja suas outras responsabilidades, mas prioridade deve ser só uma, que é o Senhor. Galera, fiquem com Deus, nos vemos semana que vem, que Deus abençoe a todos e até mais. Valeu! Valeu, Joãozinho. Obrigado pelo convite. Valeu. Tamo junto. Falou. Muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio estar aqui com vocês.